Minha família me expulsou de casa na chuva quando eu fiquei grávida, dizendo: sai desta casa agora. Não quero que ninguém olhe para você ou você vai destruir nossa reputação. Minha irmã, com um sorriso sarcástico, disse: sai antes de perder mais alguma coisa. Por causa da gravidez, demorou um pouco para eu me levantar, e foi então que minha mãe me agarrou pelos cabelos, começou a me arrastar pela rua e disse: agora você está por conta própria. Mas, 5 anos depois, eles apareceram na minha porta dizendo: você está sozinha. Sem marido. Estamos ficando com esta casa porque sua irmã ficou grávida e, infelizmente, ela não tem para onde ir. Decidimos que esta casa seria perfeita para ela. Eu não disse nada, apenas fiz uma ligação. A chuva caía tão forte naquela noite de setembro de 2018 que mal conseguia ver os postes de luz pela janela da sala. Eu tinha 22 anos, estava com 3 meses de gravidez e absolutamente apavorada de contar aos meus pais. Minhas mãos não paravam de tremer enquanto eu ficava na frente deles, vendo o rosto da minha mãe mudar da confusão para o puro desgosto. Você está, o quê? Ela sibilou, a voz baixando a um sussurro perigoso. Estou grávida, mãe. Sei que não é ideal, mas Marcos e eu vamos resolver isso juntos. Ele me ama e estamos planejando o nosso futuro. O tapa veio tão rápido que nem vi a mão dela se mover. Minha bochecha queimava enquanto as lágrimas brotavam dos meus olhos, misturando-se com o choque que percorria meu corpo. Sai desta casa agora. Meu pai berrou, o rosto roxo de raiva. Não quero que ninguém olhe para você ou você vai destruir nossa reputação. Você tem ideia do que fez a esta família? Sabe o que as pessoas vão falar de nós? Eu cambaleei para trás, a mão se movendo instintivamente para proteger minha barriga. Pai, por favor. Só preciso de um tempo para organizar as coisas. Marcos está procurando um emprego melhor e vamos nos casar em breve. Só me dê algumas semanas. Algumas semanas. Minha irmã Brittany apareceu no topo da escada, aquele sorriso cruel e familiar brincando nos lábios. Sempre fora a filha perfeita, aquela que não podia errar aos olhos dos nossos pais. 3 anos mais velha, tinha o emprego perfeito como executiva de marketing, o namorado perfeito de uma família rica e a vida perfeita, da qual nunca me deixava esquecer. Sai antes de perder mais alguma coisa. A ameaça na voz dela era inconfundível. Eu sempre soube que Brittany me ressentia por motivos que nunca consegui entender completamente, mas o veneno em suas palavras naquela noite cortava mais fundo do que nunca. Brittany, isso não é da sua conta, consegui dizer, embora minha voz mal se ouvisse por cima da chuva caindo lá fora. Não é da minha conta. Ela desceu as escadas lentamente, dramaticamente, como se estivesse fazendo uma entrada em um de seus eventos corporativos chiques. Tudo que você faz reflete nesta família, Emily. Mas você nunca se importou com isso, não é? Sempre tão egoísta. Sempre pensando apenas em si mesma. O rosto da minha mãe passou do vermelho para um tom pálido doentio. Arrume suas coisas agora. Mãe, está chovendo muito lá fora. Não podemos pelo menos conversar de manhã, quando todo mundo estiver mais calmo? Não há nada a discutir. A voz dela estava gelada, desprovida de qualquer calor maternal que eu já conhecera. Você fez sua escolha. Quer agir como lixo, então vai viver como lixo. Senti meus joelhos fraquejarem. Isso não podia estar acontecendo. Essas eram as pessoas que me criaram, que me ensinaram a andar de bicicleta e me ajudavam com a lição de casa. Como puderam se voltar contra mim assim? A gravidez tornava a cada movimento pesado e lento. O enjoo matinal tinha sido brutal nas últimas semanas, e o cansaço era como nada que eu já tivesse sentido. Tentei me mover em direção às escadas para ir ao meu quarto, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Agora? Meu pai rugiu. Foi então que senti os dedos da minha mãe se enroscarem violentamente nos meus cabelos. A dor foi imediata e chocante enquanto ela me puxava em direção à porta da frente. Gritei, tentando segurar seus pulsos, mas ela era mais forte do que eu esperava, movida pela raiva e vergonha. Mãe, para. Por favor, você está me machucando. Ela me arrastou pelo piso de madeira, meus pés escorregando enquanto eu tentava proteger minha barriga de bater nos móveis ao passar pelo hall, pelas fotos de família nas paredes, mostrando tempos felizes que agora pareciam pertencer à vida de outra pessoa.
Meu couro cabeludo ardia, e eu sentia fios de cabelo sendo arrancados. A porta da frente se abriu de repente, e eu fui empurrada para fora, direto na chuva. Caí com força no caminho de concreto, ralando as mãos ao tentar amortecer a queda. A chuva fria encharcou minhas roupas imediatamente. Agora você está por conta própria, disse minha mãe, parada na porta, com as luzes quentes da casa iluminando-a por trás. Ela parecia uma estranha. E minhas coisas? Minhas roupas, meus documentos? A porta se fechou com estrondo. Ouvi o trinco se encaixar com uma finalização que apertou meu peito. Sentei-me no concreto molhado, a chuva caindo sobre mim, e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas silenciosas e dignas de tristeza, mas soluços feios e ofegantes de alguém cujo mundo inteiro acabará de desmoronar. Eu tinha $43 na carteira, nenhum carregador de celular e nenhum lugar para ir. Marcos morava com 3 colegas de apartamento em um pequeno imóvel do outro lado da cidade, e eu sabia que aparecer lá sem avisar causaria problemas. Minhas amigas da faculdade haviam se mudado para outras cidades por causa do trabalho. Eu estava tão focada no meu relacionamento e em tentar deixar minha família orgulhosa que deixei que a maioria dessas amizades se apagasse. Levantei-me, minhas roupas grudando na pele, e comecei a andar. Eu nem sabia para onde estava indo, apenas que precisava me mover. A chuva dificultava a visão, e meus cabelos pendiam em cordas molhadas ao redor do rosto. Carros passavam, seus faróis me iluminando por um instante antes de desaparecerem na noite. Eventualmente, encontrei um diner 24 horas na periferia da cidade. A garçonete, uma senhora mais velha chamada Dorothy, de olhos gentis, olhou para mim e trouxe uma toalha e uma xícara de café quente sem que eu precisasse pedir. Noite difícil, querida? Perguntou ela, com suavidade. Não consegui responder, apenas assenti e enrolei minhas mãos ao redor do café quente, tentando parar de tremer. Dorothy não insistiu em detalhes. Deixou-me sentar naquele banco até o fim do turno, às 6 da manhã, repondo meu café e trazendo torradas que eu não consegui comer. Quando Marcos finalmente atendeu o telefone às 7, eu já estava acordada há 24 horas seguidas. A voz dele estava sonolenta. Emily, onde você está? Achei que ia falar com seus pais ontem à noite. Falei. Minha voz quebrou. Marcos, preciso que você venha me buscar. Houve uma pausa. Uma pausa longa demais. Amor, eu não posso. Tenho aquela apresentação importante no trabalho hoje. Lembra? Aquela que venho preparando a semana toda. Meu chefe vai estar lá, e isso pode realmente me levar à promoção que venho tentando. Algo gelado se instalou no meu estômago, diferente da náusea que já era minha companhia constante. Marcos, eles me expulsaram. Estou sentada em um diner e não tenho para onde ir, preciso de você. Outra pausa. Olha, eu sei que é péssimo timing, mas essa apresentação é realmente importante para o nosso futuro. Nosso futuro. Emily, pensa no bebê. Eu preciso dessa promoção se quisermos que tudo dê certo financeiramente. Você não pode ligar para alguma amiga ou algo assim? Eu passo para te buscar assim que sair do trabalho, prometo. Vamos resolver tudo hoje à noite. Uma amiga? Repeti, atordoada. Ou talvez pegar um motel barato por um dia. Use meu cartão de crédito se precisar. Eu te mando o número. Ele soava distraído, como se já estivesse mentalmente se preparando para a apresentação. Eu realmente preciso ir, amor. Mas eu te amo, tá? Vamos superar isso juntos. A linha caiu. Fiquei olhando para o celular, com gotas de chuva ainda caindo dos meus cabelos sobre a tela. Dorothy apareceu com uma jarra de café recém-preparado. Nossa, problema em cima de tudo mais? Perguntou, com voz simpática, mas sem pena. Algo assim. Ela se sentou à minha frente, ignorando os outros clientes que precisavam de atenção. Você tem família para ligar? Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Foram eles que me expulsaram. Dorothy me observou por um longo instante, o rosto marcado e pensativo. Está grávida? Assenti, surpresa por ela ter adivinhado. Achei. Tenho 6 filhos, então conheço esse olhar. Ela pegou um guardanapo do dispenseiro e escreveu algo.
Este é o número da minha filha Sara. Ela dirige um abrigo para mulheres do outro lado da cidade. Eles têm camas, recursos, pessoas que podem te ajudar a planejar os próximos passos. Não é um palácio, mas é seguro e quente. Peguei o guardanapo com mãos trêmulas. Obrigada. Ainda não me agradeça, querida. Você tem um caminho difícil pela frente. Mas é mais forte do que pensa. Ela se levantou, apertou meu ombro uma vez e voltou ao trabalho. O abrigo feminino se tornou meu lar pelos 3 meses seguintes. Sara tinha cerca de 40 anos, com os mesmos olhos gentis da mãe, e uma eficiência que vinha de anos ajudando mulheres em crise. Ela me ajudou a solicitar assistência governamental, me inscreveu em um programa para gestantes sem plano de saúde e me conectou a uma assistente social que realmente parecia se importar com o que tinha acontecido comigo. Marcos apareceu cada vez menos. A promoção não saiu, e ele me culpou por distraí-lo durante aquele período crucial. Suas visitas ficaram mais curtas, suas desculpas mais frequentes. Quando estava com 6 meses de gravidez, ele havia parado de atender minhas ligações completamente. Soube por um conhecido em comum que ele havia se mudado para outro estado por um novo emprego, sem deixar endereço de contato. Eu deveria estar devastada, mas estava exausta demais para sentir qualquer coisa. Cada grama de energia que tinha era usada para preparar a chegada do bebê e tentar reconstruir alguma vida a partir dos destroços da antiga. O abrigo tinha estadia máxima de 6 meses. À medida que o prazo se aproximava, o pânico começou a surgir. Eu havia conseguido um emprego fazendo entrada de dados no computador na sala comum do abrigo, mas o salário mal cobria o mínimo. Eu havia economizado cada centavo, mas não era suficiente para pagar o primeiro e o último mês de aluguel, mais o depósito, mesmo do apartamento mais barato. Foi então que conheci Gerald Whitmore. Ele era advogado e voluntariava uma vez por mês no abrigo, oferecendo aconselhamento jurídico gratuito às residentes. Estava na casa dos 60 e poucos anos, com cabelo prateado e olhos penetrantes atrás de óculos de aro de metal. Durante a consulta, mencionei que meus pais haviam ficado com todos os meus documentos importantes quando me expulsaram. Eles têm sua certidão de nascimento, cartão de seguridade social, tudo isso? Perguntou, com a caneta pronta sobre o bloco de notas. Sim, liguei algumas vezes, mas eles não atendem. Quando fui à casa, minha mãe ameaçou chamar a polícia se eu não saísse. O maxilar de Gerald se apertou. Isso é ilegal. Esses documentos pertencem a você. Posso entrar com um pedido judicial para obrigá-los a devolver seus pertences. Ele fez uma pausa, me estudando. Mas eu gostaria de ouvir toda a história primeiro. O que exatamente aconteceu? Contei tudo. A chuva, os puxões de cabelo, ser expulsa com 3 meses de gravidez. As palavras cruéis da minha irmã. O abandono completo de todos que eu achava que me amavam. No final, os nós dos dedos de Gerald estavam brancos de tanto apertar a caneta. Emily, o que sua família fez não foi apenas cruel. Partes disso podem constituir agressão. E, dependendo das leis do seu estado, pode haver base para um processo por sofrimento emocional e pela forma como você foi despejada. Não quero processá-los, disse rapidamente. Só quero meus documentos para poder seguir com minha vida. Entendo, disse ele, mas tenha em mente que você tem opções. Ele bateu a caneta contra o bloco de notas. Vou te ajudar a recuperar esses documentos, e depois vou te ajudar com outra coisa. Gerald explicou que ele e sua falecida esposa haviam comprado uma pequena casa anos atrás como investimento. Depois que ela faleceu, 2 anos antes, ele alugava o imóvel, mas os inquilinos tinham acabado de sair. Ele planejava vendê-lo, mas algo na minha história havia tocado seu coração. Vou te fazer uma oferta, disse. Vou alugar a casa para você a um valor que realmente possa pagar com sua renda atual. Não é nada sofisticado, mas é limpa e segura. Conforme você for ganhando mais, podemos ajustar o aluguel. E se, depois de 5 anos, você mantiver os pagamentos em dia e quiser continuar, eu vendo a casa para você por um preço justo, e o aluguel pago será descontado da entrada. Fiquei olhando para ele, certa de que tinha ouvido errado. Por que faria isso? Seus olhos ficaram distantes. Minha filha engravidou jovem. O namorado a deixou, as amigas a abandonaram e ela lutou por anos.
Eu a vi lutar com todas as forças para construir uma vida para ela e meu neto. Você me lembra dela. A mesma determinação nos olhos, mesmo quando assustada. Ele sorriu levemente. Aliás, ela agora é enfermeira. O filho dela acabou de se formar no ensino médio com honras. Não sei o que dizer. Diga sim e depois trabalhe duro para me provar que fiz a escolha certa. No frio de uma manhã de fevereiro de 2019, dei à luz minha filha, Lily. Gerald estava no hospital, já que eu não tinha mais ninguém. Ele trouxe flores e um ursinho de pelúcia, e quando a enfermeira perguntou se ele era o avô, nenhum de nós corrigiu. Ele se tornou a família que eu precisava quando a minha própria me virou as costas. A casa que ele me alugou era pequena, mas perfeita. 2 quartos, um quintal minúsculo, cozinha com eletrodomésticos antigos que funcionavam bem. Pintei o quarto de Lily de amarelo claro e comprei móveis usados que reformei sozinha. Cada canto daquela casa representava minha independência, minha sobrevivência. O trabalho de entrada de dados me levou a uma posição melhor na sede da empresa. Isso levou a uma promoção para gerente de escritório. Quando Lily completou 2 anos, eu já ganhava bem e havia começado cursos online em administração de empresas. Gerald se tornou a vovô Geraldian para Lily, aparecendo nas festas de aniversário e ensinando-a a jogar xadrez. Mesmo que ela fosse jovem demais para entender as regras, eu havia construído uma vida não a que imaginei aos 22 anos e ingênua, mas algo melhor. Algo que criei com minhas próprias mãos e força de vontade. Lily cresceu forte e feliz, sem nunca conhecer a pobreza e o medo daqueles primeiros meses. Tínhamos amigos da creche, vizinhos que traziam comidas quando eu trabalhava até tarde, uma comunidade que construí do zero. Nunca mais tive notícias da minha família. Nenhum cartão no aniversário de Lily, nenhuma ligação nos feriados, nada. Passei em frente à minha antiga casa uma vez, talvez 2 anos depois de me expulsarem, e vi o carro de Brittany na garagem. Ela parecia exatamente a mesma pela janela, rindo de algo no celular, vivendo a vida perfeita sem pensar em mim nem por um segundo. Algumas noites, eu me permitia imaginar o que eles pensavam que havia acontecido comigo. Achavam que eu estava sem teto ou pior. Sentiam algum remorso. Mas, na maior parte do tempo, eu focava em seguir em frente. A raiva que eu carregava nos primeiros dias havia esfriado, transformando-se em algo mais duro e claro. Eu não os odiava mais. Simplesmente não precisava deles. 5 anos depois daquela noite chuvosa, quase na mesma data, houve uma batida na porta. Era uma tarde de sábado, em setembro de 2023, e Lily estava no quintal fazendo tortas de lama com suas roupas de brincar. Eu estava lavando roupa, confortável de moletom e uma camiseta velha da faculdade, com o cabelo preso em um coque bagunçado. Abri a porta e senti meu sangue congelar. Minha mãe estava na varanda. Atrás dela estavam meu pai e Brittany. Minha irmã parecia diferente. O rosto inchado, e suas roupas de grife não conseguiam esconder o volume de sua barriga de grávida. Emily disse minha mãe, como se tivéssemos conversado ontem. Precisamos conversar. Não consegui encontrar palavras. Após 5 anos de silêncio, eles estavam ali, simplesmente parados como se nada tivesse acontecido. Meu pai parecia mais velho, com mais cabelos grisalhos. Brittany não me olhava nos olhos. Podemos entrar? Perguntou minha mãe, já avançando em direção à porta como se esperasse que eu me afastasse. Não me movi. O que vocês querem? Perguntei. É assim que se cumprimenta a família? A voz do meu pai tinha aquela mesma autoridade que sempre usava quando esperava obediência imediata. Algo quente acendeu no meu peito. Família? Vocês me jogaram na rua, na chuva, 5 anos atrás, e nunca mais olharam para trás. O que poderiam querer de mim agora? Viemos para ajudar você, disse minha mãe, olhando em volta da minha varanda com um julgamento mal disfarçado. Você está sozinha, sem marido, criando uma filha sozinha. Isso não deve ser fácil. Estou me virando muito bem, respondi. Brittany finalmente falou, com a voz sem a confiança habitual. Olha, podemos apenas entrar? Preciso me sentar. Contra meu melhor julgamento, afastei-me. Eles entraram, e os olhos da minha mãe imediatamente vasculharam a sala. Pude ver que ela catalogava tudo,
o sofá de segunda mão que eu mesmo havia estofado, os brinquedos de Lily no canto, as fotos na parede de Lily, de mim e de Gerald em vários momentos importantes. Quem é o velho nas fotos? Perguntou meu pai. Um amigo que estava realmente lá quando eu precisava de alguém. Vamos ficar com esta casa, anunciou minha mãe de repente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Sua irmã ficou grávida e, infelizmente, não tem para onde ir. Decidimos que esta casa seria perfeita para ela. A audácia me atingiu como um golpe físico. Eu realmente ri, um curto e seco riso de descrença. Como assim? Perguntei. Brittany precisa de estabilidade agora, continuou minha mãe, sentando-se no meu sofá como se fosse dona da casa. O pai não está na história e ela não pode ficar conosco para sempre. Você entende como é ter um bebê sem apoio? Esta casa é perfeita. 2 quartos, bairro tranquilo. Você pode voltar a morar conosco. Lily poderia ficar no seu antigo quarto. Querem ficar com a minha casa? Disse lentamente, certificando-me de ter entendido corretamente. A casa que estou alugando há 5 anos e pela qual venho trabalhando para comprar? Querem simplesmente tirá-la de mim e dar para Brittany? Você não conseguiria comprá-la de qualquer forma, murmurou Brittany, finalmente me olhando. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Você mal está se virando. Estaríamos fazendo um favor. Sério? Vocês ajudariam com Lily? Eu não precisaria mais me preocupar com aluguel? Como sabem alguma coisa sobre minhas finanças? Minha mãe acenou a mão de forma displicente. Estamos acompanhando, garantindo que você estivesse bem. Acompanhando. As palavras amargas queimaram minha boca. Querem dizer que me perseguiam para ver se eu fracassava? Não seja dramática, disse meu pai. Estamos oferecendo a chance de voltar para casa e nos ajudar a criar nossa neta. Você deveria estar grata. Não, disse eu, com a voz baixa, mas firme. Saiam da minha casa agora. Minha mãe se levantou, o rosto endurecendo na mesma expressão daquela noite, 5 anos atrás. Você está cometendo um erro. Brittany precisa desta casa. Já olhamos os anúncios de aluguel da região e tudo é muito caro. Você está sendo egoísta. Egoísta? A palavra saiu como um grito. Vocês me jogaram na rua, na chuva, quando eu estava grávida. Me arrastaram pelos cabelos para fora da sua casa e disseram que eu estava sozinha. Eu tinha 22 anos, estava apavorada, e vocês me trataram como lixo. Construí esta vida do nada, enquanto vocês continuavam fingindo que eu não existia. E agora querem tomar a minha casa porque é conveniente para vocês. Se não fosse por aquele bebê, nada disso teria acontecido, rebateu minha mãe, a voz cortante. Você trouxe vergonha para nossa família. E agora Brittany fez o mesmo. Mas, de alguma forma, ela merece compaixão, enquanto eu mereci ser expulsa como um estorvo. Caminhei até a porta e a abri com força. Saiam agora, antes que eu chame a polícia. Você não teria coragem, disse meu pai, mas sua voz vacilou. Tenta ver. Eu não tenho nada a perder. Vocês cuidaram disso há 5 anos. Eles começaram a se mover lentamente em direção à saída. Minha mãe parou no batente da porta. Você vai se arrepender disso, Emily. Somos sua família, e família deve se ajudar. Vocês deixaram de ser minha família na noite em que me expulsaram. E, com certeza, deixaram de ser a família da Lily quando nunca tentaram fazer parte da vida dela. Ela nem sabe que vocês existem. Brittany foi a última a sair. Na porta, virou-se para mim. Eu sinto muito, tá? Pelo que aconteceu naquela época, mas eu realmente preciso de ajuda, Emily. Por favor. Por um instante, quase senti algo parecido com compaixão. Ela parecia assustada e perdida, provavelmente sentindo o mesmo que eu havia sentido 5 anos antes. Mas então lembrei do seu sorriso debochado naquela noite, das palavras cruéis sobre perder algo mais, e do modo como ela assistiu a nossa mãe me arrastar sem mover um dedo para impedir. Você devia ter pensado nisso antes, respondi friamente. Antes de assistir eles me humilharem e ficar calada. Antes de passar 5 anos sem se importar se eu estava viva ou morta. Você fez suas escolhas, Brittany.
Agora vive com elas. Fechei a porta e a tranquei, as mãos tremendo de adrenalina. Pela janela, observei enquanto eles voltavam ao carro do meu pai, discutindo entre si. Ficaram ali por uns 10 minutos antes de finalmente irem embora. Lily entrou correndo do quintal, coberta de lama e sorrindo. Mamãe, fiz um castelo. Vem ver. Peguei-a no colo, mesmo toda suja, e a apertei contra mim. Vamos te limpar primeiro, docinho. Depois tiramos fotos do seu castelo antes que escureça. Depois que Lily tomou banho e ficou entretida com seus livrinhos de colorir, sentei-me no sofá da casa silenciosa e peguei o celular. Minhas mãos ainda tremiam não de medo, mas de raiva, de alívio, de uma sensação surreal pelo que acabará de acontecer. Não hesitei. Liguei para Gerald. Ele atendeu no segundo toque. Emily, está tudo bem? Perguntou ele. Preciso da sua ajuda com um assunto legal, respondi. Minha família acabou de aparecer aqui tentando tomar minha casa para minha irmã. Aparentemente, eles vêm me vigiando há anos. Quero saber o que posso fazer para garantir que isso nunca mais aconteça. Houve um breve silêncio, e então a voz de Gerald voltou, firme e carregada de raiva contida. Estarei aí em 20 minutos. Não fale mais com eles se voltarem. Na verdade, quero que anote tudo o que lembrar da conversa de hoje, enquanto está fresco na memória. Vamos resolver isso da maneira certa. Gerald chegou com um bloco de anotações e um gravador. Contei tudo, enquanto Lily brincava no quarto ao lado, desde a batida na porta até a exigência absurda pela casa, cada palavra dita. Ele anotava meticulosamente, o rosto ficando mais sombrio a cada detalhe. Na segunda de manhã, vou entrar com um pedido de ordem de restrição, disse-lhe por fim. O que eles fizeram hoje, aparecerem sem convite depois de anos de silêncio, exigirem sua casa, fazerem ameaças veladas, isso é assédio. E, considerando o histórico de violência física de 5 anos atrás, temos base legal para pedir proteção. Mas será que eles vão realmente me deixar em paz? Perguntei. Ou isso só vai deixá-los mais irritados? O sorriso de Gerald era fino e afiado. Emily, você precisa entender uma coisa. Seus pais te expulsaram ilegalmente há 5 anos. Você já era adulta legalmente. Sim, mas eles ficaram com seus documentos pessoais e usaram força para te tirar de casa. Se quiséssemos, poderíamos processá-los por agressão e despejo ilegal. O prazo de prescrição ainda não acabou. Eu não quero mandar minha mãe para a cadeia. Eu sei, mas eles não sabem disso, respondeu ele. Uma carta bem redigida de um advogado, explicando exatamente quais leis eles quebraram e quais consequências poderiam enfrentar, combinada com uma ordem de restrição que registre oficialmente as ações deles, fará com que pensem 2 vezes antes de te incomodar de novo. Ele se inclinou para a frente. Você não pediu nada deles durante 5 anos. Construiu sua própria vida. Eles não têm direito sobre você, sua filha ou sua casa. É hora de deixar isso cristalino em termos legais que eles não possam ignorar. Na segunda-feira de manhã, Gerald entrou com toda a papelada necessária. Até quarta-feira, meus pais haviam sido oficialmente notificados da ordem de restrição, exigindo que ficassem a pelo menos 150 metros de mim, de Lily e da minha casa. A carta que Gerald enviou junto detalhava, em linguagem legal precisa, todas as leis que eles haviam quebrado 5 anos atrás e o que tentaram fazer no último fim de semana. Ele também incluiu algo que eu não tinha pedido, uma conta detalhada, um cálculo de 5 anos de aniversários, feriados e apoio financeiro à neta, baseado no valor médio que avós no nosso estado costumam gastar com os netos. Gerald explicou que não tinha força legal, mas deixava claro o abandono completo e a audácia atual deles. A resposta veio do advogado deles 2 dias depois, uma carta formal concordando com os termos da ordem de restrição e oferecendo um acordo de $10.000 se eu aceitasse não processá-los pela agressão de 5 anos atrás. Fiquei olhando para a carta, incapaz de processar. Eles estão tentando me subornar. Estão com medo, disse Gerald simplesmente. O advogado provavelmente explicou exatamente o quanto de problemas legais eles poderiam ter. A oferta de acordo é uma tentativa de fazer isso desaparecer silenciosamente. E eu? Perguntei. Isso depende totalmente de você. Mas, Emily, quero que considere algo. Esse dinheiro pode ir para o fundo de educação da Lily,
te ajudar a terminar sua faculdade mais rápido ou servir de entrada para comprar esta casa, caso queira adquiri-la antes do que planejava. Ele fez uma pausa. Eles te devem muito mais do que $10.000 pelo que fizeram. Mas às vezes, aceitar o que você pode e seguir em frente é melhor do que prolongar uma batalha legal. Pensei nisso por 3 dias. No final, aceitei o acordo com uma condição adicional, uma declaração assinada pelos meus pais reconhecendo o que haviam feito e concordando em não ter contato comigo ou com minha filha, a menos que eu iniciasse primeiro. Eles assinaram. Os $10.000 foram aplicados em 3 frentes: fundo universitário da Lily, minha própria educação continuada e fundo para a entrada da casa. Gerald já havia me dito que havia reduzido o preço de venda levando em conta todo o aluguel que eu havia pago. Então, o dinheiro do acordo me aproximou ainda mais de ser proprietária da casa por completo. A vida voltou ao normal ou tão normal quanto podia ser. Após aquele fim de semana surreal, me joguei no trabalho e nos estudos, e Lily continuou crescendo como uma menina inteligente, divertida e confiante, sem saber de nada do drama daquele setembro. Cerca de 1 ano depois, eu estava fazendo compras quando vi Brittany. Ela empurrava um carrinho com um bebê que parecia ter uns 3 meses. O cabelo estava sem vida, as roupas amassadas, e o olhar cansado era exatamente o que eu lembrava dos primeiros meses da Lily. Ela me viu ao mesmo tempo em que eu a vi. Ficamos ali, no corredor dos cereais, paralisadas. O bebê começou a chorar e ela automaticamente começou a balançar o carrinho, os movimentos mecânicos e exaustos. Emily, disse ela, finalmente. Brittany, sinto muito pelo ano passado, por tudo, respondi. Ela olhou para o bebê, depois voltou a me encarar. Eu não entendia pelo que você passou. Achava que mãe e pai estavam sendo severos, mas justos. Que você tinha feito suas escolhas e precisava lidar com elas. Mas aí aconteceu comigo, a voz dela falhou e não foram mais gentis comigo. Eles exigiam que eu voltasse para casa, disseram que eu não podia mais trabalhar porque os envergonharia, queriam controlar cada aspecto da minha vida e dos bebês. Finalmente saí há 2 meses e consegui meu próprio apartamento. Eles não falaram comigo desde então. Eu deveria me sentir vingada. Uma parte de mim se sentiu, mas, na maior parte, apenas senti tristeza por nós duas, pelas meninas que fomos e pela família que deveríamos ter tido. Sinto muito pelo que você passou, disse eu. E eu realmente sentia. E você sente mesmo? Ela riu amargamente. Não te culparia se estivesse feliz por isso. Depois de tudo que eu fiz, tudo que disse a você. Não estou feliz com isso. Não desejaria o que fizeram comigo a ninguém. Fiz uma pausa, escolhendo bem as palavras. Mas também não tenho interesse em ser seu sistema de apoio ou ajudar você a consertar as coisas com eles. Tenho minha própria vida agora, minha própria família. Preciso proteger isso. Ela sentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei. Eu só queria que você soubesse que realmente sinto muito desta vez. Não porque quero algo de você, mas porque você merecia mais e eu fui parte do motivo pelo qual não teve. O choro do bebê se intensificou. Brittany pegou uma mamadeira e começou a alimentá-lo ali mesmo, no meio do supermercado. Ah, porque às vezes é tudo o que você pode fazer quando é mãe solteira, no limite, disse ela baixinho. O nome dela é Sophie, disse Brittany. O pai foi embora quando contei que estava grávida. Igual ao seu. Sinto muito. Eu também, respondeu ela, enxugando os olhos com a mão livre. Às vezes penso naquela noite. A chuva. Mãe te arrastando. O jeito que você nos olhou. Nunca vou me perdoar por isso. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Mas também não quis cravar a faca. Você deveria conhecer o abrigo feminino da Fifth Street. Eles me ajudaram muito quando a Lily nasceu. A Sarah que o administra é uma boa pessoa. Brittany parecia surpresa. Está me dizendo isso depois de tudo? Estou dizendo porque seu bebê merece uma chance de lutar, e guardar ódio não ajuda ninguém. Peguei a caixa de cereal pela qual eu tinha ido originalmente. Se cuida, Brittany. Saí sem olhar para trás. Mais tarde, dirigindo para casa com Lily cantando em sua cadeirinha, percebi que tinha falado sério. Eu não os odiava mais. Também não os perdoava.
Exatamente. Mas eu havia superado, construído algo que eles não poderiam tocar ou tirar, e isso era melhor do que qualquer vingança poderia ter sido. Gerald me vendeu oficialmente a casa 6 meses depois. Fizemos uma pequena festa para comemorar. Apenas Gerald, Lily, alguns amigos do trabalho e Dorothy, do restaurante, que me ajudou naquela primeira noite terrível. Gerald fez um brinde sobre resiliência e segundas chances, e como estava orgulhoso da mulher que eu me tornará. Sabe qual é a melhor vingança? Dorothy me perguntou mais tarde, enquanto recolhíamos pratos de papel e restos de bolo. Viver bem, construir uma boa vida por despeito. Se é isso que é preciso, você conseguiu, querida. Aquela garotinha ali tem uma mãe que lutou até o fim para lhe dar um lar estável. Isso vale mais do que qualquer coisa. Ela estava certa. Toda vez que Lily e eu entrávamos em nossa casa, de verdade agora, eu pensava naquela noite chuvosa, em como eu tinha certeza de que minha vida tinha acabado, que nunca me recuperaria do que eles haviam feito comigo. Eu estava tão errada. Meus pais nunca mais entraram em contato. A última vez que soube, por meio de um conhecido em comum, eles haviam se mudado para a Flórida para ficar perto do irmão do meu pai. Brittany e eu não éramos amigas, mas nos víamos de vez em quando no supermercado ou no parque. Acenávamos, trocávamos algumas palavras sobre as crianças, e só. Algumas pontes não podem ser reconstruídas, e tudo bem. Gerald faleceu pacificamente enquanto dormia, quando Lily tinha 7 anos. Ele nos deixou uma carta explicando o quanto nossa pequena família improvisada significava para ele, como ajudar-nos o ajudou a lidar com o próprio luto pela perda da esposa. Espalhamos suas cinzas no parque favorito dele, e Lily chorou pelo avô que amava, que não era parente de sangue, mas que foi mais família do que muitas pessoas jamais tiveram. Anos depois, quando Lily já tinha idade suficiente para perguntar sobre os outros avós, contei a verdade de forma adequada à idade dela. Expliquei que às vezes as pessoas tomam decisões baseadas no medo e na vergonha, e que essas escolhas machucam quem elas deveriam amar. Falei sobre Gerald, Dorothy e Sarah, do abrigo, sobre como família nem sempre é sangue, mas estar presente quando alguém precisa. Então eles foram cruéis com você, mas você não é cruel comigo, disse ela, pensativa. Você quebrou o ciclo. Então eles foram cruéis com você, mas você não é cruel comigo, disse ela, pensativa. Você quebrou o ciclo. Eu tentei, respondi. Todos os dias tento ser melhor do que aquilo que me ensinaram. Você foi ótima, mãe, disse minha filha, que nunca conheceu a fome, a falta de lar ou a sensação de estar completamente sozinha. Essas 3 palavras significaram mais do que qualquer pedido de desculpas que meus pais poderiam me dar. A última vez que passei de carro pela minha casa de infância foi cerca de 10 anos após aquela noite chuvosa. Novas pessoas moravam lá, um casal jovem com uma minivan cheia de cadeirinhas. A casa parecia diferente, com pintura nova e a varanda reformada. Não senti nada ao olhar para ela, apenas uma curiosidade leve sobre se eles tinham trocado o papel de parede terrível do banheiro de cima. Pensei em parar, bater na porta por algum motivo que eu não conseguia nomear. Mas então Lily me perguntou se poderíamos tomar sorvete, e lembrei que tinha um turno começando em 1 hora e que o passado não importava mais. Não de verdade. Não quando o presente era muito melhor do que eu jamais imaginara. A verdade é que minha família não me jogou na chuva para me ver fracassar. Eles me jogaram na chuva e, sem querer, me libertaram. Livre para me tornar alguém mais forte do que eles ou do que me deixariam ser sob o teto deles. Livre para construir uma vida baseada nos meus próprios valores, e não na obsessão deles com imagem. Livre para ser o tipo de mãe que eles nunca foram. Quando apareceram na minha porta exigindo que eu entregasse minha casa, esperavam me encontrar desesperada e grata pela atenção deles. Em vez disso, encontraram alguém que aprendeu a se sustentar sozinha, que construiu um sistema de apoio de verdade, que não precisava da aprovação ou da ajuda deles. Aquela ligação para Gerald mudou tudo. Não porque os colocou em problemas legais, embora tenha colocado, mas porque foi o momento em que escolhi proteger ativamente o que construí, em vez de aceitar passivamente o que decidissem fazer comigo. Foi eu traçando uma linha na areia e dizendo, chega. Eles me ensinaram que ações têm consequências. Só não esperavam enfrentar nenhuma delas. Às vezes me pergunto como teria sido minha vida se Marcos tivesse sido a pessoa que eu pensava que ele era. Se meus pais tivessem reagido com compaixão em vez de raiva.
Se Brittany tivesse me defendido em vez de me derrubar. Mas então eu olho para Lily, na casa que possuímos juntas. Para a carreira que construí do zero, e percebo que talvez tudo tenha acontecido exatamente do jeito que precisava. Não sou grata pelo trauma. Nunca serei grata por ter sido arrastada pelo cabelo pelo chão ou jogada na tempestade enquanto estava grávida e vulnerável. Essas cicatrizes não desaparecem só porque as coisas acabaram dando certo. Mas eu tenho orgulho de quem me tornei apesar de tudo. A mulher que abriu aquela porta 5 anos depois não era a jovem de 22 anos assustada que eles descartaram. Ela era alguém que aprendeu a lutar, a sobreviver, a construir algo bonito a partir dos escombros que eles deixaram para trás. E quando eles tentaram tirar isso também, ela soube exatamente o que fazer. Fez uma ligação e mudou tudo. Não por vingança, embora certamente houvesse justiça em vê-los correr para evitar consequências legais por suas próprias ações, mas porque finalmente aprendeu a lição mais importante de todas: ela merecia ser protegida. Sua filha merecia ser protegida. A vida que construíram juntas merecia ser defendida. Minha família me jogou na chuva e disse que eu não valia nada. Mas estavam errados. Eu me tornei tudo. Tudo que eles nunca permitiriam que eu fosse. Tudo que eles tinham medo de se tornar. Uma mãe presente. Uma pessoa que cumpre suas promessas. Alguém que ergue os outros em vez de derrubá-los. E aquela casa que eles queriam tirar? Ainda é minha. Nossa, na verdade. Minha e da Lily. Cada pagamento da hipoteca que faço é um lembrete de que eu sobrevivi. Cada jantar em família que compartilhamos na mesa da cozinha é a prova de que amor não exige sangue, apenas compromisso. Cada noite que coloco minha filha na cama, em seu lar seguro e estável, é uma vitória que eles nunca poderão tirar de mim. Eles acharam que estavam me punindo naquela noite chuvosa de setembro. Mas, na verdade, me libertaram para me tornar alguém muito melhor do que jamais poderiam imaginar. Alguém que não precisava da aprovação deles, da casa deles, ou da versão de família que eles tinham. Alguém que construiu sua própria vida, à sua maneira.